Capitu tinha os olhos de ressaca e também olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E aí galera, bom dia, beleza? São com essas duas definições a respeito de Capitu que eu vou começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do casal mais famoso da literatura brasileira, que pertence à obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. O Dom Casmurro, gente, é um livro que é considerado, talvez, o mais importante livro da literatura brasileira até hoje e, quiçá, da literatura mundial, né? Muitos críticos falam que Dom Casmurro só não é considerado um dos livros clássicos da literatura universal porque ele foi escrito no Brasil. Se ele tivesse sido escrito a mesma história, a mesma obra, sem tirar nem pôr nenhuma vírgula, mas escrito por algum autor inglês ou algum autor francês, cujas literaturas têm muito mais prestígio do que a literatura brasileira, esse livro ele seria, de fato, um dos mais importantes, né? Não que ele não seja, ele é, mas ele seria sim considerado um dos mais importantes, né? Ao lado de Don Quixote, James Joyce, entre outros. Por que esse livro é importante, gente? Ele vai contar a história de um casal, um moço, um rapaz chamado Bento Santiago, e uma moça chamada Capitolina, que tem o carinhoso apelido de Capitu, né? De uma certa maneira, esse livro ele vai se enquadrar num estilo que a gente chama de romance de geração, que é quando um autor escolhe uma história em que é narrada toda uma formação, né, da vida do personagem. Tanto é que aqui a história vai começar quando o Bentinho, ele é criança, né, e a história vai ao longo da vida dele, né, para mostrar as desventuras, né, pelas quais ele foi passando. Bom, o fato é, por que o livro se chama Dom Casmurro? O livro ele é escrito em primeira pessoa, né? O narrador também é personagem, é um narrador-personagem, é ele próprio quem está contando a sua história, e ele está contando a sua história já a partir da sua própria velhice, né? Ele já é um senhor idoso. E no momento em que ele se torna idoso, sozinho, né? Viúvo, sozinho, ele acaba recebendo esse apelido dos seus poucos amigos, né, de Dom Casmurro, porque a palavra casmurro significa aquela pessoa fechada, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa mal-humorada. Quando, na verdade, o próprio Bento ele não se considerava assim. Mas as pessoas que conviviam com ele meio que o consideravam casmurro, né? Por isso o nome Dom Casmurro. Do alto da sua vida, né? Ele olha para o seu passado e fala assim, eu vou deixar registrado a desventura da minha vida. Então ele vai e escreve o livro, ele começa a escrever o livro. E ele começa a contar a história do começo mesmo, né? Evidentemente. Ele começa a falar da sua infância, né? E agora, nesse ponto, eu vou entrar no enredo para a gente poder depois traçar as características da estética realista em relação à obra, tá? Então vamos lá. Bento Santiago é um jovem, né, um pré-adolescente, tem 13, 14 anos. Na época, tem até esse termo aqui, ele era chamado de criançola. Criançola era aquele menino que já não era mais tão novinho para ser chamado de criança, mas também não era velho para ser chamado de adulto, né? Ou adolescente, ele era criançola.
ele tem uma vizinha que se chama Capitolina, que é um ano mais nova que ele, e os dois são amigos, né? Simplesmente amigos. Aí chega um momento em que eles se percebem apaixonados. Olha que bonito. E de fato, Dom Casmurro vai contar uma história de amor lindíssima, muito embora o final não seja lindo. Mas a história da construção desse amor é linda. É realmente de emocionar. O Bentinho, né, o personagem principal, ele se vê apaixonado pela Capitu e ela também, né? Mas aí coincide de que a mãe dele, que se chama Dona Glória, ela havia feito uma promessa para Deus, porque quando ela teve o primeiro filho, ela perdeu esse filho. Aí ela prometeu, se o meu segundo filho vingar, e se for homem, se for varão, eu vou prometê-lo para Cristo. Ele será padre quando ele virar adulto. Então ela, já que o Bentinho, ele vingou, né? Ele sobreviveu ao nascimento, e então ele já é prometido desde antes de nascer, né? Para virar padre. No momento em que o Bentinho se descobre apaixonado pela Capitu, a mãe dele, ela se sente na obrigação de colocá-lo no seminário, né? Para estudar para padre. Mas ela não desconfia de que ele está apaixonado pela Capitu, não. Na verdade, tem um rapaz, né, um senhor que mora na mesma casa que ele, que se chama José Dias, que é um antigo amigo do pai, que o pai dele já é falecido também, e quando o pai dele faleceu, esse José Dias já morava com eles, né? Ele ao longo do livro, ele é tratado de agregado, né? Ele era um agregado da casa, né? Era alguém que morava ali, mas ele não pertencia à família. O José Dias, ele dá um toque na Dona Glória. Ele fala assim, Dona Glória, se eu fosse a senhora, colocava rapidamente o Bentinho no seminário, porque ele está se engraçando muito ali com a vizinha, com a Capitu, e depois vai ser difícil a senhora tirar, né, apartar essa relação e colocá-lo no seminário. Ele vai ficar um pouco resistente. Então ela fica pensando nisso e já começa a dar os toques do filho. Não, ano que vem eu vou te colocar no seminário, eu vou te pôr no seminário. E o Bento, ele fica preocupado, porque ele não quer ir, ele nunca quis ir, né? Ele nunca quis ser padre, e ele também está apaixonado pela Capitu. Então os dois tentam articular planos, né, de como que vai fazer para ele não ir para o seminário, aquela coisa toda. No final das contas, eles não conseguem. A Dona Glória acaba colocando, de fato, o Bentinho no seminário, e ele passa lá um certo período. Agora eu vou dar um salto, né, aqui no enredo, porque essa parte é preenchida de vários detalhes, né, que às vezes vai consumir algum tempo nosso, e a gente vai acabar perdendo o tempo nas características que realmente interessam. Mas o fato nesse meio tempo aí que ele está no seminário, a Capitu, ela se aproxima mais da mãe do Bento, que eles são vizinhos, porque a mãe dele começa a ficar um pouco doentada e tal, então ela começa a cuidar da mãe dele, e a Dona Glória, né, acaba desenvolvendo um afeto muito grande pela Capitu, pela menina Capitu, né, que nesse ponto ela já está uma moça, né, 15 anos, 16. A ponto da Dona Glória rever os conceitos e falar assim, não, ao invés do meu filho ser padre, eu vou meio que adotar, né, algum órfão, vou pagar todas as despesas, todos os estudos dele no seminário, porque aí eu pago a minha dívida e o meu filho não vai precisar pagar a dívida por mim. Ela consulta um padre, o padre fala que tudo bem, porque o importante é que alguém seja dado, né, vamos dizer assim, a Cristo, né, para ser padre, porque aí a promessa dela, a dívida que ela havia feita com a promessa já ficaria quitada. Aí o Bento, ele sai do seminário, aí ele volta para casa, isso já se passou 1 ano e tanto, quase 2 anos, né, ele já está um pouco mais velho, aí ele, de fato, ele começa um namoro com a Capitu, né, e nesse ponto ele vai estudar em São Paulo, então ele fica 5 anos para lá. Aí o próprio livro já dá um salto aqui, ele fala assim, né, o próprio Dom Casmurro, ele fala que não é necessário entrar em pormenores
dos estudos dele em São Paulo, porque lá ele vai estudar direito, né? Ele vai estudar no curso de direito. Não é interessante porque isso não vai agregar nada para a história, segundo o próprio autor, segundo o próprio narrador, aliás. Quando ele já volta já moço, né? 20 e poucos anos, a Capitu já é moça também, os dois mantêm esse namoro mesmo que a distância, aquela coisa toda, e eles se casam, né? O fato é que durante o período da adolescência do Bentinho, quando ele estava no seminário, ele faz uma amizade com um rapaz chamado Ezequiel Escobar, que é tratado como Escobar, pelo sobrenome dele. E se torna uma amizade muito forte, muito grande entre os dois. O Escobar também, ele desiste de ser padre, aí ele vai ser comerciante e tal, o pai dele também tem um pouco de dinheiro, ele só faz alguns estudos de teologia e de latim lá no seminário, aí ele sai e vai cuidar da vida dele. Quando o Bento ele retorna de São Paulo dos seus estudos, né? Então ele vai passar a conviver com ele casa, né? Com a Capitu, e vai passar a conviver também com o amigo dele Escobar, que por coincidência acabou se casando com uma moça chamada Sancha, que era também uma amiga de infância da Capitu. Então ali fica meio que tudo em casa, né? Dois amigos se casam com duas amigas. Aí beleza. E até que uma história muito bonita, né? Você vai acompanhando esse tipo de relação, tanto da relação amorosa entre Bento e Capitu, a relação familiar dele, né, com a mãe, com os tios, e essa relação de amizade dele com o Escobar, que é uma coisa que é realmente emocionante. Mas aí o Bento já está um pouco mais velho, né? E aí ele começa a demonstrar certos ciúmes da sua esposa, da Capitu. A Capitu, ela é uma mulher muito bonita, né? Pela maneira que é descrita aqui, ela é uma mulher maravilhosa, ela tem um porte físico que é muito chamativo, né? Que chama atenção, que sempre chamou a atenção de todos os moços, né? Pela rua e tal. Aí chega ao ponto dele proibi-la de ficar na janela para que não fique expondo, né, a sua figura para as outras pessoas verem, apesar de que isso, de uma certa maneira, dava um prazer para o Bento em saber que a sua esposa era cobiçada, né, mas que, na verdade, ela pertencia a ele, então ele tinha esse dúbio sentimento, ao mesmo tempo que ele não queria expor a sua esposa, ele também sentia prazer em expor, né? Mas assim, tudo isso é contado, gente, de uma forma muito sutil, nada vulgar, não, tá? É tudo muito... com muita sutileza, é muito refinado. A linguagem do Machado de Assis é muito refinada. Aí até que chega um ponto em que eles querem ter um filho. E eles não conseguem. Tentam e não conseguem durante muito tempo. Num belo dia, a Capitu aparece grávida. Aí, né, como se os deuses, né, tivessem ouvido todas as suas preces e tudo mais, aí nasce o primeiro e único filho deles, né, que se chama Ezequiel. Ezequiel porque é uma homenagem ao amigo do Bento, né, que se chama Ezequiel Escobar, então ele coloca o mesmo nome, Ezequiel. Aí tá lá o garotinho e tal. E a convivência dos dois casais, né, aumentam, né, porque o Escobar mais a Sancha também tem uma filha, né, que é um pouquinho mais velha do que o Ezequiel, e esse relacionamento de amizade entre esses casais aumentam, né, quando um domingo um não vai almoçar na casa do outro vai almoçar na casa do outro e tal. Aí até que tem um ponto, né, um momento ali em que o Bento ele chama a sua esposa para ir ao teatro, e ela fala, tô com dor de cabeça e tal, não vou. Aí ela insiste para ele ir sozinho, porque ela não quer que ele não se divirta só porque ela tá passando mal. Aí ele vai. Aí no final do primeiro ato lá do teatro, ele pensa, não, eu tenho que voltar porque minha esposa tá passando mal, né? Tem que voltar. Quando ele volta, ele encontra com o amigo dele, Escobar, no corredor de casa. No corredor da casa dele, né? Aí fala, o que você está fazendo aqui e tal? Fala, eu vim aqui para poder tratar dos negócios, né? Que o Escobar ele mexe com. Ele é comerciante e tal. E aí eles tinham feito algumas compras e tal, algumas vendas, então ele foi tratar dos negócios, né? Já era noite e tal. Aí eles entram, né? Quando ele entra em casa, a Capitu ela tá com um semblante
bem, normal, é como se a dor de cabeça, como se ela não tivesse, como se ela não tivesse passado mal. Aí ele pergunta, mas a dor de cabeça melhorou? Ela fala, não, melhorei. Na verdade, eu não tava doendo tanto. Eu só não queria que você deixasse de ir ao teatro por minha culpa e tal. Mas na verdade eu tô bem. Aí isso coloca uma pulga, né, atrás da orelha do Bento. Pô, o cara é ciumento, né? De repente ele vê o amigo dele lá. E ao longo da história ele vai descrevendo esse amigo. Ele coloca o Escobar como um cara mais jeitoso do que ele, né? Um homem mais bonito, um homem mais atraente, né? Fisicamente, mais interessante. Mas até aí, o Bento ele nunca tinha sentido assim, nunca tinha tido ciúme de fato do próprio amigo, né? Como ele nunca demonstrou, nunca, com relação ao amigo. Mas ele fica com a pulga atrás da orelha. Chega um ponto em que o filho dele, Ezequiel, já está mais grandinho, ele começa a ver no Ezequiel certos trejeitos, certos movimentos, né, que eram muito parecidos com os do amigo Escobar. Ele fala, uai, na verdade o Ezequiel ele tinha que se parecer comigo, por que ele se parece com o meu amigo? Aí ele fica naquela, né? Mas em momento algum ele chega para a esposa e questiona ela sobre isso, não, né? Vai se passando. E ao longo da história, outros sinais vão aparecendo, né, de que a Capitu ela teve algum tipo de envolvimento com o Escobar. Mas assim, são sinais sutis que o narrador vai nos colocando, né? Aí chega um ponto em que o Escobar, numa manhã de domingo, ele vai nadar e o mar está um pouco revoltoso, aí ele morre afogado. Aí o Bento, por ser muito amigo dele, cuida, né, de todo o velório, faz o discurso final na hora do enterro, aquela coisa toda. E ele fica olhando assim para a esposa que está do lado, né, no caso para a Capitu, que está do lado do caixão, para ver qual é a reação dela, né? E ela fica abatida, né? Porque ela também gostava muito do Escobar como amigo, né, aquela coisa toda, eles se conheciam há muitos anos. E ele percebe lágrimas, né, escorrendo dos olhos dela. Nada assim de desesperador não, mas é como se na cabeça do Bento, é como se ela estivesse segurando, né, aquele desespero. Mas no fundo, para ele, no fundo, ela sentia, né, muita perda do Escobar. E nisso vai. Chega uma hora, aí enterra o corpo e tal, né, o tempo vai passando. Aí o Ezequiel ele continua crescendo, né? Aí, quanto mais ele cresce, mais o Bento enxerga nele a figura do amigo já morto, né, do Escobar. É como se, aí tem momentos que ele fala assim, é como se Escobar saísse da cova e se personificasse na figura do meu filho à minha frente, né? E o filho dele, o Ezequiel, é doido com o pai, doido com o Bento, né? Tá sempre abraçando ele, aquela coisa toda. E o Bento começa a criar um asco do filho, começa a criar uma certa irque, né, um nojo, porque ele está tão consumido pelo ciúme, pela desconfiança de que o Ezequiel não é filho dele, e sim filho do amigo, né, que ele começa a criar uma antipatia do filho e da Capitu. Mas o desgraçado nunca chegou para ela para conversar isso com ela. Tanto é que ela sofre o distanciamento do Bento o tempo inteiro, e ela sempre pergunta por que você está agindo assim, porque ele nunca fala, né, o motivo, né? Mas essa angústia, essa amargura vai consumindo ele por dentro. Até que chega um ponto em que ele manda os dois para a Europa, para a Suíça, vai Capitu e vai o Ezequiel, porque ele não consegue mais conviver com os dois, né? Chega até um ponto, tem um momento ali em que ele pensa em suicidar, aí tem uma hora que ele pensa também em matar o filho, mas várias coisas impedem dele de fazer isso, aquela coisa toda. Manda eles para lá para eles não terem contato. No começo ele ainda responde às cartas que a Capitu manda para ele. Depois ele desiste. Anos se passaram, volta o Ezequiel já moço, já rapaz, e ele havia estudado lá na Europa arqueologia, ele retorna. Aí, de acordo com o que o Bento fala, né, é como se
como se o Ezequiel, ao entrar pela porta e rever o pai, né, depois de anos, né, sem ver, é como se fosse a figura incorporada do amigo Escobar já morto entrando pela porta. Isso na visão do Bento. Aí ele trata ele de um jeito muito frio, né, aquela coisa toda. O filho nunca soube dessa desconfiança do pai, nunca soube. Aí ele traz a notícia, o filho traz a notícia de que a Capitu havia morrido, ela havia ficado doente lá na Europa, havia morrido e estava enterrada lá. E o Bento, ele não tem nenhum pingo de remorso com relação à morte dela, não tem um pingo de ressentimento. Os dois convivem durante alguns meses ali e tal, até que o filho pede novamente para voltar para a Europa, porque ele vai fazer um estudo de pesquisa na Grécia, junto com outros amigos arqueólogos, e o pai dele, o Bento, né, é rico, aí dá dinheiro para ele, ele vai. Aí, meses depois, ele recebe uma carta sabendo de que o filho também havia tido uma febre em algum desses países e morreu e foi enterrado lá também. E todo aquele ciúme, né, do Bento acaba sendo acaba trazendo como fruto, né, não só a infelicidade da esposa e do filho, mas também a morte dos dois. Não que eles tivessem morrido por isso, mas é que se ele não tivesse tido tanto ciúme, talvez o futuro dos dois, junto com ele, seria outro, né? Bom, a história é linda, mas ao mesmo tempo é triste. Mas aí tem um detalhe. Estou contando essa história aqui para vocês e tenho certeza que vocês devem estar pensando assim: puxa vida, a Capitu então traiu o Bento, né? Vocês acreditam que em nenhum momento do livro a palavra traição aparece? O Bento, ele não fala, ele não cita a palavra traição em nenhum instante. Mas só que ele dá a entender de que ela traiu ele. Aí que vem o grande lance desse livro, Dom Casmurro. É a pergunta que nós fazemos ao final do livro. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? A gente pode ir juntando pontos, né? E a gente consegue encontrar certos detalhes que a gente percebe, a gente pode entender que ela traiu. Mas, por outro lado, tem outros pontos também muito consistentes de que demonstram que ela não traiu. Por isso a dúvida final. Traiu ou não traiu? E é nesse ponto que o Machado de Assis foi genial. Ele, através da voz do Bento, né, do seu narrador, ele apenas sugere algo, mas ele não dá certeza de nada. Ele deixa que você, né, ele deixa que o leitor tire suas próprias conclusões, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Se você pegar esse livro aqui para ler, você realmente vai ter momentos que você vai ter certeza de que traiu, tem momentos que você tem certeza que não traiu. Aí vai da sua empatia em relação aos personagens. Você se identifica mais com quem? Com o Bento ou com a Capitu? Então, de acordo com a sua identificação, é que você vai fazer esse julgamento, né? E eu tenho as minhas convicções, né? Não vou falar para vocês agora, não. Mas eu tenho as minhas convicções. O fato é, uma coisa assim que é muito forte. O Bento, o livro Dom Casmurro, ele é narrado em primeira pessoa. Ou seja, temos apenas o ponto de vista do narrador. É como se fosse um fato, né, contado com apenas um ângulo de visão. Mas só que a vítima, ou a vilã, que no caso seria a Capitu, a versão dela não nos é apresentada, né? Porque o livro está sendo contado em primeira pessoa, é somente o ponto de vista do Bento. Já velho, já depois de todos os fatos terem acontecido. Então, existe aqui o que a gente chama de pessoalidade. É a visão pessoal do Bento. Ou seja, é como se ele tivesse se fazendo de vítima, né?
mas ao mesmo tempo a gente não sabe se ele está se fazendo de vítima, porque na verdade é ele que foi vilão, então é uma forma dele se isentar de culpas, né? Porque a gente só tem um ponto de vista. E aí que está a genialidade do cara, né? É fantástico esse livro, gente, é fantástico, maravilhoso. Os traços realistas, né, dessa obra, eles estão no sentido de que o realismo ele vai tratar de histórias cotidianas, diferente, por exemplo, das histórias românticas. As histórias românticas, elas narravam histórias heróicas, né? É o índio herói, né? É o sertanejo herói, né? O grande revolucionário, aquela pessoa que promove um grande feito. O realismo não, ele vai privilegiar histórias do cotidiano, de pessoas comuns, né? O realismo ele vai também privilegiar histórias comuns de pessoas, normalmente de uma classe mais nobre, né? Por isso que as histórias do Machado de Assis, assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim como Quincas Borba, né, que nós já estudamos, são todos personagens que pertencem à nobreza, à burguesia, né, vamos dizer assim, da corte carioca do século XIX, segunda metade do século XIX, né? Então ele vai relatar através das suas histórias essas cenas que poderiam acontecer com qualquer família, com qualquer indivíduo daquele período, né? Talvez o grande lance do Machado de Assis ao invés dele apenas narrar fatos acontecidos, ele vai construindo os seus personagens com uma análise psicológica deles, né? Ele vai narrando não o que eles fazem, mas narrando o que eles pensam, né? Narrando o que eles sentem. E isso vai construindo, então, todos esses personagens. Por isso que a maneira que o Machado de Assis construiu tanto o Bentinho quanto a Capitu fez com que eles se tornassem praticamente pessoas de carne e osso, né? Mesmo que você não conhecesse a história deles, de Bento e Capitu, você com certeza já ouviu falar em algum momento, né? Porque eles já fazem parte da cultura brasileira, né, e da cultura literária e muito mais. Eles fazem parte do imaginário do Brasil, né? Por conta da maneira que o Machado de Assis foi construindo a sua história, explorando os aspectos psicológicos e emocionais dos seus personagens. O vídeo ficou meio grande, gente, mas a obra merece, tá? Ela merece tempo, porque ela realmente é muito densa. Beleza? Eu vou ter que gravar mais um videozinho aí, que é pra gente poder ver a outra obra, que já pertence ao naturalismo, né? Que se chama O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse eu vou tentar ser um pouco mais breve, beleza? É isso aí, daqui a pouquinho eu volto.